Olá, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito das relações de gênero presentes nas interações na educação infantil a partir do texto. Eu falei que ele não sabia brincar, relações de gênero nas interações de pares de crianças inseridas em um contexto de educação infantil, de Sandro Santos, e do texto Educação Infantil, Gênero e Brincadeiras, das Naturalidades às Transgressões, de Daniela Finco. Antes de tudo, é importante que a gente diferencie o conceito de gênero do conceito de sexo anatômico. Enquanto que o último ele é determinado biologicamente, o primeiro é uma construção das sociedades e pode estar relacionado tanto à construção da personalidade e do comportamento, quanto ao conjunto das construções sociais, estabelecidas nas interações entre o masculino e o feminino. É através dessas interações que são produzidas as representações simbólicas, que são as formas de se reconhecer a si e os outros como masculino e feminino, e elas se apresentam em práticas rotineiras e comuns, como em gestos e palavras do dia a dia. Tá, mas onde as crianças entram nisso? Se a gente entende criança como um ser produtor de história e de cultura própria, contrariando o viés biologicista em que a infância é concebida como um devir, um vir a ser, que nada mais é do que um período transitório para a vida adulta, a gente concede à infância o estado de categoria social e à criança de sujeito social, sendo, portanto, mais do que justificável, necessário os estudos sociológicos dessa fase. A infância ela se encaixa nesse contexto em uma categoria social do tipo geracional, que está em constante relação com outras categorias, como de etnia, gênero, classe social, entre várias outras. Isso faz com que as crianças interajam com diversos grupos e aprendam valores e estratégias que contribuem tanto para a sua formação pessoal quanto social. Mesmo assim, são muito recentes os estudos nesse sentido. Um deles, da autora Márcia Gobi, enfatiza que as relações entre meninos e meninas devem ser consideradas extremamente relevantes para se construir uma relação não hierárquica e de respeito entre os gêneros, mas aponta também que é muito frequente ainda o estranhamento de professores em relação a demonstrações de comportamentos que eles consideram não apropriados ou não aceitos para meninos e meninas. Os indicadores dessa marcação de gênero estão presentes em diversas formulações. Por exemplo, ao analisar desenhos feitos por algumas crianças de uma instituição de educação infantil, é possível identificar uma regularidade, como movimento e cores escuras utilizados por meninas e flores e cores claras, sobretudo rosa, por meninas. Além disso, os produtos direcionados às crianças pequenas também apresentam esses marcadores. Essa lógica de terrenos privativos e de relações pautadas no binarismo masculino-feminino faz com que as crianças criem grupos homossociais de gênero. Essa delimitação do que é do universo da menina e do que é do universo do menino não está presente somente nos espaços escolares e se estende para o âmbito doméstico-social. Nesse cenário, é comum situações em que as meninas ganham de presente bonecas e brinquedos cor-de-rosa e os meninos carros e brinquedos da cor azul. Isso pode fazer, mesmo que de forma inconsciente, que as crianças comecem desde cedo a limitar os espaços e se indagar. Mas isso é coisa de menino ou de menina? Posso ou não posso brincar com isso? Voltando às representações gráficas das crianças, é possível identificar a visão de homens e mulheres que elas possuem. Um estudo mostra que, na visão delas, o homem é retratado como gestor financeiro da família e mostra uma presença consideravelmente maior desse gênero nos espaços públicos, enquanto que as mulheres são retratadas sempre relacionadas ao espaço privado, o lar. Essas visões apontam para modelos de masculinidade e feminilidade presentes no imaginário coletivo referente ao que se espera de meninas e meninos. Se analisarmos somente esse aspecto, poderíamos, erroneamente, considerar que o processo de socialização, com ênfase na produção de sujeitos masculinos e femininos, das crianças corre de forma passiva. No entanto, esse mesmo grupo de crianças, ao serem questionados sobre o que gostariam de ser quando crescer, subvertem essa expectativa, demonstrando que o desenvolvimento de gênero envolve tanto recepção passiva quanto resposta ativa. Isso acontece quando, por exemplo, uma menina responde que quer ser motorista e não gostaria de cuidar de bebês, tampouco fazer comida. Outro ponto em que as crianças são questionadoras é sobre a relação de poder estabelecidas entre elas quando elas brincam. Nem sempre o poder é um privilégio dos meninos, mas também nem sempre feminino. O poder oscila entre ambos, muitas vezes exercido por quem tem em mãos o brinquedo mais interessante. A autora Daniela Finco pontua que desde a infância as crianças se deparam com rótulos relacionados ao sexo. Estes rótulos destacam meninos como fortes e agressivos e meninas como delicadas e sensíveis. No texto, ela traz uma pesquisa realizada com alunos de 4 a 6 anos e o objetivo principal dessa pesquisa é observar as crianças durante as brincadeiras e analisar
analisar como elas manifestam culturalmente as questões de gênero. Daniela enfatiza que ao realizar a pesquisa ela buscou considerar como a criança pensa e concebe o mundo, e dessa forma escolheu a brincadeira para ajudá-la. A brincadeira é uma forma da criança se expressar culturalmente e trazer suas vivências por meio da forma como brincam e o brinquedo que escolhem para utilizarem. Na escola pesquisada, a autora percebeu que as crianças brincavam coletivamente e sem menosprezar ou desprezar papéis considerados masculinos ou femininos. Sendo assim, foi possível analisar que as crianças dessa escola não trazem consigo a ideia do sexismo que está presente no mundo adulto. E essa ideia sexista está visivelmente presente na nossa sociedade. A gente tem que ter cuidado para não passar para os nossos alunos esses pensamentos, né? Mesmo que sem perceber. Nos momentos de mediação, nas brincadeiras, na organização das filas, na disponibilização dos brinquedos, é perceptível nas escolas a separação da turma entre meninos e meninas. E por isso a gente tem que ter cautela nesses momentos, né? Para que essa distinção não seja feita. Por sua vez, as professoras têm um papel muito importante dentro desse tema, né? Visto que elas podem e precisam favorecer a construção de uma relação de respeito entre os gêneros, de forma com que essas relações aconteçam livremente, sem cobrança quanto a um papel sexual pré-determinado. E a autora também propõe a desconstrução do pensamento de que homem e mulher são dois polos diferentes que se relacionam dentro de uma lógica invariável de dominação e submissão. Para essa desconstrução, é preciso problematizar a construção desses polos e demonstrar que eles não são únicos e sim plurais. É preciso que isso seja feito, pois enquanto existirem brincadeiras, brinquedos, roupas e modos pré-estabelecidos para meninas e meninos, nós vamos estar apresentando para eles significados excludentes. Durante a leitura do texto e as discussões, nós relembramos algumas situações que ocorreram durante as nossas vivências nas escolas que evidenciaram o quão marcadas a prática pedagógica e as instituições ainda são pelos estereótipos de gênero. Eu me lembrei de uma situação que ocorreu em uma escola de educação infantil que eu trabalhava, na turma do Maternal 3. Era dia de balé, que acontecia só para as meninas, e um menino pediu para fazer a aula. A professora falou que não, então ele começou a chorar, já tirou o sapato. E aí, nesse momento, outra professora tentou acalmar ele e explicou que o balé era só para as meninas, porque era coisa de menina, que ele poderia fazer taekwondo, que era para qualquer gênero. É muito infeliz ouvir esse seu relato de uma experiência tão recente, porque na época que eu estava na educação infantil, como aluna, né, na época, também haviam essas atividades fora de sala de aula, mas na minha época eram balé e capoeira. E embora não existisse nenhuma regra oficial, tipo, balé só para meninas, capoeira só para meninos, era como se tivesse, porque as turmas de capoeira eram quase totalmente formadas por meninos e a de balé por meninas. Então, ver que essa ideia ainda continua se perpetuando é bastante revoltante. Então, como as meninas falaram, ainda é muito comum que a gente veja na educação infantil essa separação do que é destinado para os meninos e do que é destinado para as meninas. E cabe a nós, enquanto educadores, a partir dos nossos estudos e da nossa atuação em sala de aula, tentar mudar esse cenário. Então, essa é a reflexão que nós trouxemos hoje e obrigada por terem ouvido até aqui.